Olá, boa noite. Começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. No programa de hoje, nós vamos discutir sobre um assunto que nos encanta também porque somos parte dele. Vamos falar sobre a nossa história, a história do Acre. No próximo domingo, 6 de agosto, o Acre comemora os 104 anos do início de uma revolução que nos tornou brasileiros. E quem nos ajuda na análise histórica é um apaixonado pela história do Acre. Nossa conversa é com o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Arquilau de Castro Melo. Boa noite, doutor Arquilau. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês e falando desse tema tão importante para nós, que a gente tem com muito carinho, né, que é a nossa história. Doutor Arquilau, em que contexto o Acre vivia no final do século XIX? O Acre não, o Acre nem existia, mas o Brasil que se tornou necessária toda essa luta? No final do século XIX, começou a primeira revolução industrial na Inglaterra, né, que a Inglaterra fazia o papel dos Estados Unidos hoje, era grande a nação, né? E começava ali um processo de industrialização. E essa industrialização necessitou de um produto que nós tínhamos aqui com abundância, que era o látex, a borracha, né? Então foi preciso, esse que chamou a atenção do mundo, que os índios já conheciam a borracha. A gente já fazia alguns objetos com borracha. E depois os viajantes, aqueles que andaram na Amazônia e que levavam essas borrachas para a Inglaterra, que era o centro do mundo, né? Lá ela foi conhecida, então foi dado outras propriedades, né? Outra utilização para ela. Então, a partir desse momento, o mundo se interessou pela nossa borracha e começou uma migração espontânea, né, de brasileiros, os seringalista, os coronéis de barranco, né, a formarem as propriedades nesse estado que eles achavam que era o estado, território brasileiro, território do estado do Amazonas, da província nessa época. Nós vivíamos ainda sob o império, né? Nós éramos uma monarquia. Então, ainda durante a monarquia, começou essa exploração da seringueira. Quer dizer, então, que a vinda de todos esses migrantes para cá tem natureza econômica, vamos dizer assim? Com certeza, com certeza. Eles vinham atrás de plantas medicinais, de ervas, etc., e também cacau, etc. E também depois começou a ser interessante a borracha. A borracha para suprir a exigência do mercado novo, do mercado internacional. Aí nós tivemos, a partir de 1870 até 1918, por aí, o primeiro ciclo da borracha, auge da borracha. Depois disso, quando essa borracha se tornou, né, um produto interessante mesmo, claramente, de uma utilidade muito grande, a Inglaterra, que era o país que, como já dissemos, a potência do mundo, hegemônico, né? Levou a nossa seringueira, sementes da seringueira para Londres, o Jardim Botânico de Londres, ali trabalharam, e dali ela transportou, os ingleses transportaram para a Ásia. A Malásia, que eram possessões inglesas, colônias inglesas levou, porque tem o mesmo clima nosso, um clima tropical. Então achavam que lá a seringueira da Amazônia, do Acre, se daria bem. E de fato se deu. Quando foi 1918, né, eles começaram a concorrer com a nossa borracha. E nós não tivemos preço para concorrer com eles. Por quê? Porque nós não nos atualizamos. A verdade é essa. Eles passaram a plantar de forma racional e nós continuamos com a borracha nativa, com o modo de exploração antigo, quer dizer, há anos e anos sem mudar o nosso perfil. E eles entraram já na modernidade. E depois nós achávamos que, poxa, isso era uma brincadeira dos ingleses, né? Como que nós vamos plantar a seringueira na Amazônia se já tem a vontade, né? Para que é isso? Enfim, alguns dizem que eles roubaram a nossa semente. Outro dia eu já vi um artigo muito interessante do Lúcio Flávio Pinto, que é um grande jornalista paraense, intelectual, estudioso, ele mostrando através do documento que eles não roubaram, que eles levaram com autorização do governo federal e foram convidados, os brasileiros foram convidados a acompanhar esses experimentos que ele fazia lá. E nós rimos dele, achamos que ele estava fazendo bobagem.
No final, eles mesmos nos derrotaram. Eles, né? E depois nós tivemos esse primeiro grande ciclo. E vamos ter outro grande ciclo da borracha. Esse muito mais rápido, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Esse plantio da Malásia, né, dominado, então, era uma colônia inglesa, né, Malásia, Filipinas, toda aquela região da Ásia, ele caiu logo na mão dos aliados de Hitler. Os japoneses tomaram logo aquela borracha. O que o governo ficou? Nos Estados Unidos chegou a ser proibido a venda de veículos, para não gastar borracha. Chegou a ser proibida a venda limitada, racionada a venda de combustível, para não se gastar borracha, porque a borracha era necessária para as frentes de guerra. Mas entre 39 e 45, isso? Isso. Aí em 42 o governo provocou essa migração. Em 1942 vieram ser 53 mil, salvo engano, segundo os registros oficiais. E o governo federal era o presidente da República, Getúlio Vargas. E, então fizeram um acordo chamado Acordo de Washington, que era para nós voltarmos a explorar os seringais nativos. E aí então os nossos soldados da borracha, que eram trazidos com a promessa de que voltariam para suas terras e que voltariam bem de vida, tão logo encerrada a guerra. E a gente sabe que não aconteceu desse jeito. Foram aqui colocados, enfim. É uma injustiça muito grande que ainda há que haver reparação. Doutor Aquilau, dia 6 de agosto, próximo agora, no próximo domingo, comemoramos os 104 anos do início da Revolução Acreana. Queria que o senhor analisasse conosco por que desse termo revolução? Que mudanças que ocorreram aqui do ponto de vista econômico e social que pode justificar o termo revolução? Na verdade, já vi muitas discussões a respeito do termo revolução, que não seria um termo apropriado, né? Alguns usam insurreição como um termo apropriado, né? Porque dizem que revolução seria só se fosse interna, como foi contra o país, não seria uma revolução. Enfim, mas como o povo, isso caiu, né? Quer dizer, são expressões que não há como se tirar mais, não há como mudar mais. O fato é que houve uma conquista de um território, né? reconhecidamente boliviano, por brasileiros, que em determinado momento foram até uma nação independente por quase um ano na mão do Galvez, né? O Brasil não nos queria. Quem queria mesmo era a Bolívia. Depois o Brasil passou a querer o Acre desesperadamente. Quando foi feito assinado o Tratado de Petrópolis, aí o Brasil quis o Acre. Criou o território, a revelia do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas sempre, inclusive por trás, financiou Plasticarte, financiou Galvez, financiou vários movimentos no sentido de tomar esse território da Bolívia. E depois, porque acreditando que isso era um território, era extensão do Estado do Amazonas, ou da província, que na época chamava, da província do Amazonas, extensão. E quem comprou essa briga foi o Barão do Rio Branco, né? E foi surpreendido. Quando se assinou o Tratado de Petrópolis, eles acreditavam que seria anexado ao Estado do Amazonas, porque o Acre era rico. Aí a União disse, não, vem para nós. Criou essa coisa do território. Por que a União criou? Para ficar com tudo, para ficar com a riqueza da Amazônia, com o Acre. Porque disse, não, é nosso, não é de vocês do Amazonas. Mas não ficou só nisso. O Amazonas não se conformou com isso e contratou Rui Barbosa. Vixe. Rui Barbosa, o senador da República, o grande advogado, né? Então entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para anular os decretos que criaram o território do Acre, dizendo que aquilo não existe no nosso ordenamento jurídico, não há previsão constitucional da existência desse chamado território federal e, portanto, isso na verdade, o governo federal está está nos roubando do Amazonas um território. E tinha outro país que queria também o Acre, o Peru, porque assinado o Tratado de Petrópolis, ainda assim não resolveu a questão do Acre. A revolução continuou assim, vamos dizer, em termos, porque o Peru reivindicava as bacias do Juruá e do Purus, dizia, não, esse Tratado de Petrópolis não se aplica
ao Peru. O Peru não tem nada com isso, o Peru não reconhece esse Tratado de Petrópolis. Isso é um tratado assinado com a Bolívia, com o Rio Acre, com a bacia do Acre, aí do Rio Acre, não conosco. Esses rios Purus e Juruá nascem no Peru, e de fato, o Purus nasce lá perto de Cusco, e o Juruá também naquela região do Peru, onde, aliás, nasce o rio Amazonas. Porque lá estaria aí explicado, por exemplo, historicamente, essa diferença que há entre o Vale do Acre e o Vale do Juruá? O senhor analisa assim também? É porque essa coisa que às vezes se fala da questão da provável, da independência do Vale do Juruá, né? Porque, na verdade, isso vem do tempo, logo depois criado o território, o governo dividiu o Acre em 3 departamentos. Criou o departamento do Alto Acre, com sede em Rio Branco. Do Purus. Né? Do Purus. Manuel Urbano. Com sede em Sena. E o do Juruá. Na verdade, eram 3 departamentos autônomos. Eles não se comunicavam entre si, eles não tinham dependência. Não existia. Rio Branco era a capital do departamento da região Acre, Alto Acre. Sena era a capital, sim. Diz, Sena Madureira já foi para capital. Já, do departamento. Cruzeiro do Sul já foi capital? Foi, do departamento. Então, quem era autônomo, depois em 1920, passamos todos a ser um único território administrado por uma autoridade local, com sede em Rio Branco. Aí criou a sede, foram desfeitos os territórios e criou essa sede em Rio Branco. Lógico que isso aí ficou aquela coisa, poxa vida, nós éramos autônomos, nos comunicávamos direto com o governo federal e perdemos essa autonomia. Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Então se fala de vez em quando que tal, departamento, a nossa capital, etc., a gente perdeu, porque foi inclusive sob o protesto deles, né? Cruzeiro do Sul não aceitava, nem Sena Madureira. Naquele momento não, porque demorava-se mais de 30 dias para chegar aqui de barco. Quem estava em Cruzeiro do Sul. Quem estava em Sena era outros 20 dias, 15, 20 dias para chegar aqui. Cruzeiro do Sul era 40 em média. Então, a sede aqui não se justificava. Então, houve uma reação forte. Ninguém queria, não era porque ser Rio Branco, não. Era por causa da comunicação. Era mais fácil se comunicar com o governo federal no Rio de Janeiro do que por exemplo, quem sai de Cruzeiro para chegar em Rio Branco tem que descer o Juruá, pegar os Solimões e depois subir e pegar o Purus para Rio Branco. E depois do Purus subir o Rio Acre. Então, era mais fácil chegar no Rio de Janeiro. Chegava em Manaus. Há uma linha de historiadores que raciocina que nós não temos os mesmos heróis em todo o estado do Acre. Os heróis que às vezes nós, de certa forma, reverenciamos aqui, como Plácido de Castro e outros, não são os mesmos lá do Juruá. E aí, às vezes, fica outro ponto também que é polêmica em relação a essa coisa de o povo que escolheu ser brasileiro. Os brasileiros que estavam aqui estavam mais em busca da sobrevivência ou já defendiam uma ideia de um Estado? Essas questões, doutor Arquilau, eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco, tá ok? Bom, Ideias da Aldeia volta após o intervalo. O programa Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Arquilau de Castro Melo. Dr. Arquilau, o senhor, como homem apaixonado pela história do Acre, estava fazendo essa análise histórica e ficou a pergunta no ar no primeiro bloco. Afinal de contas, como é que nós podemos avaliar essa questão da identidade acreana? Nós temos uma identidade? Você falava dos heróis, né? De fato, não seria os mesmos. O Plácido não seria o herói de todo o Acre, possivelmente, né? Porque, na verdade,
a Revolução foi muito aqui, né? Ela foi centralizada em Rio Branco, porque a resistência que houve depois foram dos peruanos, que eu acabei de falar, no Peru, no Juruá e no Purus, contra os peruanos. Mas não foi uma resistência muito, não chegamos a escaramuça, se morreu gente lá, assim, nesses conflitos. Mas não era a força pública peruana, né? Era caucheiros e seringueiros que se encontravam, né? Os seringueiros brasileiros subindo os rios Juruá e Purus e os caucheiros peruanos, atrás também do látex, mas do caucho, eles não trabalhavam com as seringueiras, se encontravam e começaram as disputas aí. E também outro fato que nos leva a isso foi o isolamento que nós vivenciamos e que ainda vivenciamos um pouco. Só agora a gente pode se comunicar através da TV Aldeia com todo o estado, entendeu? Então, um isolamento, o Cruzeiro do Sul ficou isolado, né? Porque passou, inclusive, o Cruzeiro do Sul se parece mais com Manaus do que conosco aqui da capital. Agora está mudando isso, né? Porque as notícias eram de Manaus. O comerciante se organizava segundo Manaus. O modelo do comércio era um modelo amazonense. O jeito de organizar, o jeito de fazer sua loja, o jeito dele negociar, o jeito dele expor seus produtos, enfim, era de fato todo voltado para o comércio do Amazonas, era o espelho, porque por ali chegava toda a mercadoria, pelos rios, né, pelo Juruá, etc., chegava a mercadoria de Cruzeiro do Sul. Então tinha todo um jeito, a comunicação era mais com Manaus. Inclusive tinha voos de Cruzeiro do Sul a Manaus, às vezes não passavam nem aqui para o Rio Branco, enfim. Mas hoje isso mudou muito, né? Com a estrada que já abre todo ano, alguns meses, com a comunicação que a gente está tendo agora, né, com os municípios, com a questão do avanço tecnológico, os telefones, enfim, nós estamos nos aproximando mais, cada vez mais, mas criou, em determinado momento, uma completa ausência do Estado naquela região. Isso também teve umas vantagens. Muita gente identifica o cruzeirense como pessoas com mais iniciativa. Dada a ausência do Estado, eles foram obrigados a se fazer. Ser pessoas de iniciativa. E eu acho que tem alguma coisa assim. Tem lógica, então. Né? Não ficar esperando pelo Estado, que o Estado era coisa longe. Não ficar esperando que o governo aparecesse, mas fazer. Então, eu acho que o cruzeirense ele é bem criativo nesse aspecto, né? Porque pessoas que se fizeram, se colocaram, e têm iniciativas, né? Que surpreende às vezes a gente. Né? Poxa, eles estão fazendo isso em Cruzeiro. Então, esse isolamento levou a essa situação. Né? Doutor Quilau, e essa questão dos brasileiros que estavam no Acre, de defender ou não uma ideia de território, de Estado? Na verdade, há um certo romantismo disso ou não? Ah, sim, mas na verdade era a luta econômica, né? Não há revolução sem interesse econômico. Lá, o que foi aqui, o governo boliviano foi cobrar os impostos aqui. Se não tivesse cobrado, estaria tudo bem, se não tivesse cobrado. Lá no Peru também, e no Xandres eles instalaram uma alfândega. No Xandres, peruano. Lá no Juruá, no Rio Amônia, no Foz do Rio Amônia, em Taumaturgo, hoje ali, eles instalaram uma alfândega para cobrar os impostos da borracha. E os conflitos aí começaram a surgir por conta disso. Enfim, as pessoas que estavam aqui queriam produzir, ganhar dinheiro, voltar para a sua terra, para o Ceará, para o Nordeste, etc. Né? Lógico, se a Bolívia se estabelece e começa a cobrar impostos, e ameaça entregar isso aqui para os americanos, que seria a relação mais difícil, os americanos, ingleses, etc., o Bolivian Syndicate. E quem estava aqui, então, não, peraí, isso vai se tornar um inferno. Vai se tornar proibitivo produzir, que nós vamos pagar muito imposto. E o Amazonas também, porque o Amazonas financiava essas guerras. Porque aqui começava a tributar, a borracha estava chegando caro lá em Manaus, Belém. Então, eles tinham interesse que essa região, que aqui não houvesse alfândega, que os impostos fossem pagos lá em Manaus, lá em Belém, para ficar lá e não ser pago aqui aos bolivianos, essa coisa toda. Enfim, agora, se o Brasil não queria eles, o Brasil não queria porque já tinha assinado um tratado reconhecendo como terras
e tinha sido há pouco tempo, 1850, o Tratado Ayacucho, né, reconhecendo como terras bolivianas. O Brasil estava envolvido numa guerra do Paraguai, entendeu? E não queria criar uma outra frente aqui com os bolivianos. Então dizia, não, gente, isso não é nosso, isso é deles, etc. Enfim, tentou neutralizar o máximo possível. E não tendo outra saída, o Galvez achou a saída. Vamos ser uma nação independente. Ninguém nos quer. Mas depois que regularizou a situação, o Brasil passou a querer, que eu já falei, e o Amazonas também brigou com o Brasil, assim, brigou juridicamente o Estado brigando com a União Federal, o governo federal, para que isso fosse realmente que isso aqui fosse o Estado, a extensão do Estado do Amazonas, a província do Amazonas. Mas nós temos traços diferentes. Eu pensava até há poucos dias, e penso sempre, né, que se não fosse que essa luta nossa, de vez em quando, ela tem que existir. Às vezes, a gente vê o que aconteceu com essa migração de 70, né, estimulada pelo governo federal, que aqui podia se estabelecer a pecuária, etc., o Sudão, o banco financiando, veio toda sorte de gente para Capuaque. Mas houve uma resistência dos seringueiros, né, muito forte. Houve conflitos, houve a separação da sociedade entre aqueles que chegavam e nós que aqui estávamos, né? Mas houve essa repulsa e esse conflito, né, criado a partir de que as fazendas precisavam de espaço e o seringueiro precisava ainda que combalido os seringais, eles tinham que estar dentro das matas, né, vendendo a borracha ainda que barata, né, mas era o único sustento deles, criou um conflito. E se não fosse isso aí, tínhamos virado mesmo tudo um pasto só. A verdade é que ficaram os bons, vieram gente corretíssima que estão aqui conosco ainda, fazendeiros que produzem, que tem um rebanho interessante, enfim, ficaram as pessoas boas. Eu acho que Rondônia não houve isso. E aí Rondônia foi totalmente tomada. Doutor Arquilau, um aspecto que a gente não pode deixar de lembrar é a relação entre o Barão de Rio Branco e um dos seus principais amigos, que era o escritor Euclides da Cunha. Inclusive, Euclides veio ao Acre por intermédio do Barão do Rio Branco. E o que ele veio fazer aqui, efetivamente? Qual foi a importância que o Acre teve na vida de Euclides da Cunha, a ponto dele, de certa forma, ter uma parte importante da história dele registrada aqui no Estado? É verdade. É um brasileiro, olha, ímpar na história do Brasil. O Euclides já havia escrito Sertões. Eu creio que o Euclides ele veio para cá com o intuito de escrever um livro, além de trabalhar, evidentemente, de chefiar a comissão que subiu o Rio Purus para delimitar a nossa fronteira com o Peru. Então foi para isso que ele veio? Conflitos, Ele veio, ele era a comissão mista Brasil-Bolívia, Brasil-Peru, e ele era o chefe da nossa comissão, que ia com várias pessoas, um fotógrafo, enfim, uma expedição, na verdade. O que eles vieram identificar? Aonde estavam os brasileiros e aonde estavam os peruanos, para dizer, bom, a posse é brasileira ou a posse é peruana. E eles foram subir o Rio Purus para achar onde nascia o Purus, aonde é a nascente do Rio Purus. Eles foram em busca dessa nascente. Ele passou de abril, saiu de Manaus em abril, né, de 1905, e desceu novembro, começo, quase final de novembro, dezembro, ele chegou em Manaus de volta. Ele passou 8, 9 meses aqui dentro do Acre, né, conheceu profundamente os seringais. E ele pretendia escrever um livro, ele já tinha dado até um título para esse livro. Qual é? Ele disse, eu vou escrever um livro que vai se chamar O Paraíso Perdido. Vai ser, dizia ele, o meu segundo livro vingador. Vingador, visto, quer dizer, a exploração econômica, tudo visto do ponto de vista do seringueiro, do excluído, né? Do excluído. Aquilo que ele fez nos sertões. Euclides era uma pessoa contraditória, mas essa contradição dele ele demonstra no seu livro. Ele vai por Canudos fazer sertões, escrever para o estado de São Paulo, depois fez a obra Os Sertões, não é? E vai relatando o seu preconceito. Vou encontrar gente bruta, gente ignorante, pessoas que querem a volta do império, é uma religiosidade maluca, sem pé nem cabeça, Antônio Conselheiro, etc. Aí ele foi, no decorrer do livro, ele vai se transformando, né? Aí termina dizendo, o nordestino é, antes de tudo, um forte, é um sujeito forte.
E essa relação com o nordestino, terminada a Guerra de Canudos, muita gente veio para cá, para o Acre. Muita gente. Por exemplo, o médico que escreveu a letra do hino do Acre, Francisco Mangabeira, ele foi médico em Canudos. Entendeu? Pelo lado das forças do governo. E depois veio ser o secretário do Plácio de Castro e médico também, aqui no Acre. Então Euclides, eu acho que ele veio atrás dessa gente. Ver essa corrente. Ele dizia, eu não quero boulevard, se referindo a Paris. Eu quero desafio, eu quero conhecer o meu país, eu quero ser útil ao meu país. E vou escrever o segundo livro Vingador. Não escreveu porque quando chegou lá, a esposa estava com um amante, o Dilermano, um oficial do Exército, e ele foi então tomar satisfações, até porque já tinha até um filho, um loiro, o Dilermano era loiro, e ele usou até a expressão, disse, nasceu um pé de milho no meu cafezal, que os filhos dele, os primeiros, eram morenos. Né? Aí ele foi na casa de Dilermano tomar satisfação, Dilermano o matou ali. Depois um filho dele, filho de Euclides, foi no Júlio de Dilermano tentar matar Dilermano, Dilermano também morreu ali, assassinado por Dilermano. O filho de Euclides morreu por Dilermano também. A esposa Ana ficou com Dilermano. Depois ela foi abandonada no final da vida. Ele casou com a menina, uma moça. Agora tem outra ligação de Euclides conosco. Um filho de Euclides, o Solon Cunha, veio ser delegado em Feijó. Um jovem, intelectual, etc. Para fugir daquilo que acontecia no Rio de Janeiro, ele veio ser delegado aí, foi assassinado. Estava com pouco tempo que tinha chegado no Acre, foi fazer uma diligência no Seringal Miraflores, em Feijó, e ali ele foi prender os seringueiros que tinham brigado, tinham matado as pessoas, e ele foi dar a voz de prisão, e o seringueiro reagiu, atirou nele, e o matou, mas antes disso ele também acertou esse seringueiro, e morreram os dois no mesmo local. Doutor Aquilau, para finalizar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor fizesse uma breve leitura a respeito do movimento autonomista. Muita gente, já ouvi várias declarações de pessoas do judiciário falando que o movimento dos autonomistas pode ser considerado uma segunda revolução acriana. Por que isso? Olha, na verdade, o Acre ficou na dependência, como o território era limitado, seu poder político. Né? Elegia, os governadores eram nomeados, né? Elegia só uns deputados, enfim. Não tinha o poder político, não exercia, não tinha influência no governo, na União. Mandava para cá governadores que não tinham nenhuma identificação com a região. Para consolo, alguns para consolo, outros para punir pessoas e mandavam para ser governadores do Acre, autoridades no Acre. Isso criava uma divisão na sociedade, isso criava um mal-estar terrível. Né? Pessoas que vinham para cá, vinham punidas às vezes. Chefiar guarnições, ser isso, ser aquilo, ser autoridades no Acre, mandado pelo governo federal. De forma que aquilo representava uma situação muito difícil para quem vivia aqui. As pessoas vinham para ir embora, vinham para cá pensando em voltar, vinham para cá para fazer algum patrimônio e ir embora. E o Acre não elegia os seus governantes. Essa situação, começou esse movimento, aliás, em Cruzeiro do Sul. Eles chegaram até em Cruzeiro do Sul, ainda como departamento, a expulsar o representante do governo federal, os prefeitos que eram colocados. Depois vieram os governadores, que nos juntaram esses departamentos num só. Né? Os governadores também continuaram a ser nomeados pelo governo federal. Então, os acreanos se sentiam discriminados. E aí travaram essa luta, uma batalha, né? A batalha no Congresso Nacional para ser transformado em Estado que tenha essa autonomia, capaz de eleger seus próprios governantes, tomar o destino nas suas mãos. Doutor Aquilau, infelizmente nosso tempo acabou, é sempre um prazer falar com o senhor, porque é uma análise sempre um pouco mais aprofundada. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu fico muito contente, feliz de estar falando com o povo aqui, através da TV Aldeia, um tema tão interessante que toca muito todos nós. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela atenção e até o próximo encontro.